Gregor Mendel, nascido no ano de 1822 na Áustria, é considerado hoje o pai da genética por ter sido o primeiro cientista a descobrir os mecanismos básicos da hereditariedade. Hipócrates acreditava que o corpo humano é composto por 4 substâncias e que quando uma delas sai do eixo de equilíbrio, gera doença, seja ela física ou espiritual. Aristóteles acreditava que a nossa experiência é o que nos faz conhecer e entender o mundo. A primeira lei é sobre a ervilha pisum. Ele escolheu por ser fácil de cultivo. As flores que ele usava são monóicas. Ele escolheu por ser fácil de cultivar e ele achou que juntando a parte feminina com a masculina iria dar certo. Após realizar vários testes de monoidibrismo, Mendel escolheu fazer 2 tipos de testes com características. Mendel escolheu fazer 2 tipos de testes, com as ervilhas amarelas e lisas e com sementes verdes e rugosas. Mendel trouxe a nova luz genética, cruzando ervilhas de jardins que produzem espólio. Ele descobriu que a existência da característica é devido a um par de genes. E ele foi ignorado tudo isso por causa que contradiz a opinião darkiana. Dentro do experimento de Rutherford, ele constatou 3 grandes fenômenos, dos quais 2 deles foram: os elétrons não se moviam em redor do núcleo e sim em órbita, e de que os níveis de energia são quantitativos. Ele ganhou diversas premiações, dos quais 2 delas foram o Nobel Prize, em 1908, e o Copley Medal, em 1922. Ele contribuiu para a ciência ao descobrir as partículas alfa e beta e teve suas contribuições para o desenvolvimento do modelo de átomo moderno. Rutherford foi um físico e químico que teve como início da carreira o conceito da meia-vida radioativa. Ele era um jovem de bastante conhecimento nessas áreas por ter descoberto as partículas alfa e beta. Mais para frente, ele foi digno do Prêmio Nobel, em 1908, pelos seus grandes feitos nessas áreas. James Watt foi o engenheiro responsável pelo desenvolvimento da máquina a vapor. Ele conseguiu aumentar em 75% o rendimento da antiga máquina. Após registrar patente, ele se dedicou a desenvolver mecanismos que melhorassem o rendimento de sua máquina e espalhá-la por fabricantes de todo o Reino Unido, assim impulsionando o avanço da Revolução Industrial. Desde o início do século V a.C., já se acreditava que a matéria era formada por átomos. E para explicar a existência do mundo, tal qual conhecemos hoje, a divisão dessa matéria não podia ser infinita, ela tinha que ter um limite, e esse limite era o átomo. Esse conceito antigo do átomo foi consolidado na ciência pelo cientista inglês John Dalton, que comprovou através de experimentos científicos que o átomo era indivisível, maciço e com forma esférica. Na opinião dele, a matéria era formada por bolas de bilhares empilhadas, que podiam ser rearranjadas, formando novas substâncias. E aí foi em 1911 que o Rutherford, não sei se é assim que fala o nome dele, contestou as teorias de Dalton através de uma experiência. Para verificar se os átomos eram maciços, ele bombardeou uma lâmina de ouro com pequenas partículas de cargas positivas, denominadas partículas alfa. E aí ele observou que a maior parte dessas partículas atravessaram a lâmina, e algumas outras foram repelidas e outras desviadas. E a conclusão que ele chegou era que o átomo possui um grande vazio e seria formado por outras partículas, os prótons e os elétrons. O átomo seria constituído por um núcleo carregado positivamente e uma nuvem eletrônica carregada negativamente. E essa nuvem eletrônica era composta por elétrons que giravam em órbitas elípticas ao redor do núcleo, como o sistema solar. E era por isso que algumas partículas foram repelidas, porque elas bateram no núcleo atômico de ouro, enquanto as que foram desviadas passaram muito perto do núcleo que era positivo. Esse modelo atômico, apesar de errado, foi um grande avanço no estudo sobre o átomo e deu um enorme passo na forma como era compreendida a matéria nessa época. E aí é por isso que Rutherford é considerado o pai da física nuclear. A locomotiva a vapor é uma locomotiva propulsionada por um motor a vapor, que compõe-se de 3 partes principais: a caldeira, produzindo vapor usando a energia de combustível, a máquina térmica, transformando a energia do vapor em trabalho mecânico, e a carroçaria, carregando a construção. O funcionamento da máquina de Heron
O aparelho consiste de uma câmara, normalmente uma esfera ou um cilindro, com tubos curvados, por onde o vapor é expelido. A força resultante faz com que o aparelho gire. Foi desenhada no século I d.C. por Herón de Alexandria, sendo considerada a primeira máquina a vapor documentada. O funcionamento da geladeira. Refrigeradores são dispositivos que utilizam o trabalho para retirar calor de materiais do seu interior, rejeitando-o para o ambiente. Isso significa que retiram o calor de uma fonte fria e repassam-no para uma fonte quente. Esses aparelhos são muito utilizados no nosso cotidiano. O funcionamento do motor de combustão interna ocorre em 4 tempos: admissão, compressão, explosão ou combustão e escape. Esse motor também é chamado de motor de 4 tempos, porque seu funcionamento ocorre em 4 estágios ou tempos diferentes. O primeiro nome das matrizes foi por Cauchy e Tabelal, em português tabela, mas a denominação matriz veio com James Joseph Sylvester, em 1850. Seu significado coloquial: local onde algo se gera ou cria. Sylvester era um matemático respeitado da álgebra britânica, e foi na Universidade de Cambridge que ele conheceu o matemático inglês Arthur Cayley. Sylvester via as matrizes como um mero ingrediente dos determinantes, mas com Cayley elas passam a gradativamente mostrar sua importância.